Boa noite, eu me chamo Luiz. Já contei alguns relatos anteriores aqui, mas hoje vou contar o relato do meu sobrinho e do tio dele. O meu sobrinho contou para mim como tudo aconteceu, e agora irei contar a vocês, assim como ouvi da boca dele. Por volta das 5 horas, eu e meu tio arrumamos as tralhas de pesca e partimos para um ribeirão, que a distância não era muito longe da nossa casa, dava em torno de uns 3 quilômetros. Só tínhamos que atravessar uma fazenda que por muitos anos não morava mais ninguém lá. Quando chegamos no ribeirão, arrumamos nosso cantinho e começamos a pescaria. Estava muito bom aquele dia, era um peixe atrás do outro, e como ainda era dia, os lambaris que pegávamos eu colocava para fazer isca de traíra. E quando a noite chegou, nós continuamos pescando e tomando café. E só um detalhe, não tinha nenhuma casa por perto, era um lugar totalmente isolado. Por volta das 10 horas da noite, o meu tio resolveu mudar de lugar e desceu mais um pouco para baixo de onde ele estava pescando, mas eu fiquei sozinho no mesmo lugar. Afinal, lá estava muito bom, fisgava sempre uma traíra, mas de repente aquele silêncio tomou conta e comecei a sentir um cheiro de perfume bem forte que já me deu um arrepio e uma grande angústia. E quando olhei para onde meu tio estava, vi uma mulher vestida de branco do lado dele. Eu então gritei: "Tio, você está vendo essa mulher aí do seu lado?" Ele me respondeu que não, e nem acreditou em mim na hora que falei. E então repeti: "Tem uma mulher de branco aí do seu lado, tio." Após dizer isso, tirei minha vara de pesca da água e arrumei o resto da tralha e comecei desesperadamente a chamá-lo para irmos embora. Foi então que ele falou: "É só imaginação sua, não tem nada aqui não." Só que foi a vez dele presenciar aquela assombração e ele novamente disse: "Você está sentindo esse perfume?" Eu, apavorado, respondi: "Sim, já faz um tempo que estou lhe avisando, vem da assombração dessa mulher." Foi então que meu tio se virou, e quando ele olhou, viu aquela criatura com aparência cadavérica parada ao seu lado. Após ver aquela assombração, ele abandonou as tralhas e começamos a correr rumo àquele pasto. E depois daquela noite, nunca mais fomos pescar nesse lugar horripilante. Boa noite. Vou contar um relato que aconteceu com meus irmãos no dia 23 de março de 93. Moro aqui em Franca, que fica em São Paulo, e isso aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Meus irmãos gostavam de sair muito, e na época morávamos em uma fazenda, que na sua entrada, no lado esquerdo, tinha uma grande plantação de eucalipto de 500 metros, e do lado direito era um grande pasto da fazenda. E no meio havia uma estrada de chão, que era por onde passávamos, e tinha também uma rodovia na frente, que passando ela, bem do outro lado, tinha o bar do finado Zé Eurípe. Agora que falei do local, vou contar a vocês o que aconteceu com eles. Numa noite, meus irmãos, junto de seus amigos, foram para esse bar do Zé Eurípe, e ficaram lá até de madrugada. Foi então que os meus irmãos resolveram ir embora. Eles foram para casa de bicicleta. E enquanto ainda estavam no meio do caminho, próximo dos eucaliptos, perceberam que uma coisa negra muito grande e que tinha os olhos vermelhos apareceu no meio do caminho. O bicho estava babando e sua boca estava cheia de sangue. Ele ainda chegou a correr atrás deles, mas como meus irmãos pedalaram muito rápido, aquela criatura acabou ficando para trás, embora ele tenha chegado bem próximo de pegá-los.
Os meus irmãos chegaram em casa com muito medo e prometeram para si mesmos que nunca mais sairiam de madrugada. E isso foi uma história que aconteceu de verdade. Eu mesmo ouvi quando eles chegaram onde morávamos com muito medo. Naquela fazenda acontecia várias coisas estranhas. Quando a noite chegava, algo andava em cima do telhado, mexia as telhas e também nas panelas. Teve uma vez que o meu pai e minha mãe tinham saído e eu e meus irmãos ficamos sozinhos. E naquela noite escutamos um uivo lá fora. Mas como estávamos sozinhos e morrendo de medo, nem fomos olhar. Só tivemos coragem no outro dia. E assim que olhamos na porta da sala e na da cozinha, lá estava cheio de baba caída no chão. Uma coisa bem macabra.